Bom dia, pessoal. Eu estou voltando para fazer a parte 2 da leitura do mito individual do neurótico e eu vou começar de onde a gente parou, sem muitas demoras. Vou começar a ler o texto e, à medida que eu for lendo, dou algumas considerações. Sendo o mito precisamente o que pode ser definido como que dá uma fórmula discursiva a este algo que não pode ser transmitido na definição de verdade, uma vez que a definição da verdade só pode se apoiar em si mesma, e é como palavra, progride por si mesmo, e, por exemplo, no campo da verdade, a constitui. O mito, ele vai sendo está sendo colocado nesse texto ali, né, como essa possibilidade de uma história, né, que é uma algo que está dentro da experiência analítica, que pode ser colocado como alguma historinha que vai sendo contada, e à medida que ela vai sendo contada, ela vai sendo construída nesse âmbito a respeito da verdade, né? Porque o que o paciente. Eu acho que é importante trazer essa questão da verdade, né? Tem alguns textos anteriores, na parte ali do Freud, que ele debate um pouco esse tema da verdade. E esse tema da verdade, debatido ali, um questionamento do Freud com o que ele está vivenciando ali dos analisandos, se os analisandos realmente estão trazendo para a sessão coisas que são verdadeiras. Porque em certos momentos, os analisandos ali se contradizem. Eles falam coisas que antes eles falavam o oposto. E aí o Freud entra numa dúvida muito grande a respeito de: será que essas pessoas estão ali tomando meu tempo e mentindo para mim? E aí existe uma questão voltada para isso, né, que é entendido dentro de sessão como talvez uma mentira. E aí, naquela época, né, como a psicanálise estava sendo fundamentada e não tinha tanta capilaridade dentro da sociedade, essa dúvida é muito pertinente. Só que o que vai sendo entendido posteriormente, né, é que conforme as pessoas vão sabendo mais a respeito de como funciona o tratamento, entrar numa sessão que você está pagando por aquilo para ficar mentindo é uma coisa que não faz muito sentido. O que vai sendo mais aceito é que a pessoa, na verdade, ela não tem a capacidade de percepção daquele fenômeno de maneira total. Então, muitas das vezes, ocorre uma distorção do fenômeno e a pessoa mente não porque ela quer, mas porque ela não consegue entender com profundidade o que está acontecendo ali. E aí, dentro de análise, a gente vai tentando entender realmente o que está acontecendo, né? Porque a verdade, ela pode ser, de certo modo, modificada ao longo da sessão, porque isso vai necessitar de uma compreensão mais profunda a respeito do que está acontecendo. Tanto que tem um texto do Freud que ele diferencia até as realidades, né? Tem as duas maneiras de realidade que ele coloca do alemão, agora eu não lembro, eu não sei nem pronunciar, mas eu não lembro exatamente como que escreve. Mas a ideia da diferenciação é que uma realidade diz a respeito do fenômeno, como que o evento aconteceu e a partir do acontecimento desse evento, o que que pode ser desdobrado. E aí a segunda maneira de realidade é o desdobramento disso, é a interpretação que a pessoa faz a respeito do evento e essa interpretação vai fazendo com que ela necessite de olhar para essa interpretação e ver que isso pode ser reinterpretado, que isso pode ser visto de outra maneira, que dessa maneira é legal de se entender que aí existe uma distorção do fenômeno. E essa distorção é o que a gente vai debatendo ali dentro de análise, a gente vai tentando entender qual que é a interpretação da pessoa a respeito do fenômeno. Mas também a gente tenta buscar o fenômeno em si. Só que ele é um pouco mais difícil e muitas das vezes inacessível. A gente tenta, nunca a gente vai conseguir, também às vezes não deve nem ser algo que a gente se preocupe tanto. É mais importante talvez a percepção da pessoa. Voltando ao texto. Ela não pode compreender a si mesma, nem pode compreender este movimento de acesso à verdade, como uma verdade objetiva. Só pode expressá-lo de uma forma mítica, e é, de fato, nesse sentido que podemos dizer, até certo ponto, em que se concretiza a palavra intersubjetivo fundamental, como tem sido manifestada na doutrina analítica. O complexo de Édipo tem, dentro da própria teoria analítica, um valor de mito. O que lhes trarei hoje é precisamente uma série de fatos experimentais que tentaria exemplificar sobre algo que é muito fundamentalmente conhecido por todos nós, aqueles que estão de perto ou de longe. Vou tentar exemplificar a respeito de algo que é muito conhecido por todos aqueles que são, de perto ou de longe, iniciados na experiência analítica, e a existência de certo número de formações que observamos espontaneamente da vivência, na experiência.
dos assuntos que tomamos analiticamente, os assuntos neuróticos, por exemplo, que conduzem a este mito edipiano, na medida em que estão no coração da experiência analítica certas modificações estruturais que são exatamente correlativas ao processo, ao progresso, que nós mesmos fazemos dentro da experiência analítica e na compreensão dessa experiência. Eu acho que, assim, né, é importante comentar a respeito do complexo de Édipo. Para quem está entrando muito ainda, né? O complexo de Édipo é um mito que ele diz respeito a um homem, né? Que é um rei, e aí esse rei tem uma mulher, e aí existe uma previsão de um vidente que o filho desse rei vai matá-lo, né? E aí ele manda. Mentira. Uma criança vai matar o rei. E aí ele opta por matar todos os as crianças. E aí a esposa dele opta por não matar o próprio filho. Ela coloca o filho num cesto. Nesse cesto, ele é encontrado por uma pessoa que esconde essa criança a todo custo. E aí essa criança vai crescendo e eles mentem a idade dessa criança para não ser na época ali do grande massacre das crianças, né? E aí, essa criança cresce e ela se apaixona pela própria mãe, que é a esposa do rei. E isso vai fazendo com que, no final da história, o filho mate o próprio pai, sem saber que é o pai, e o rei morre pelas mãos do próprio filho, e o filho, né, vai casar com a própria mãe. E isso acaba fazendo que, no momento que ele descobre tudo, ele fura os próprios olhos. Assim, esse é o mito do Édipo, né? Como que isso acontece. E aí indica também um certo lugar de repetição da história, da família, de como que existem coisas anunciadas, essas anunciações vão fazendo com que há uma repetição dos conteúdos, essa repetição dos conteúdos, né, do filho querer ficar com a própria mãe, dessa paixão que acontece. E aí o complexo de Édipo é desenrolado ali ao longo da teoria analítica por uma escolha do Freud, né? Ele escolhe esse mito como algo que ele vai colocando ali todas essas pequenas interpretações a respeito das repetições, das questões familiares. Hoje a gente já vê que a questão familiar, né, como que isso já foi mais estudado dentro de outras áreas da psicologia, mas também é importante olhar a respeito das referências, né? Muitas das vezes nossos pais, as pessoas com as quais nós convivemos, elas são boas fontes de referência, boas e ruins, né? No sentido de que elas nos dão referência. E aí a gente opta o que a gente faz com essa referência. Se a gente quer ir para um caminho, para outro, e o que a gente propõe dentro de análise é entender o que a gente quer fazer com aquilo, né? O que a gente quer fazer com aquela referência que nos foi dada? Onde a gente olha para aquilo e o que a gente vai tentar fazer a partir disso, né? E aí eu entendo que esses dois parágrafos, eles vão nesse sentido, né? De, primeiro, né, eu dei uma explicadinha no complexo de Édipo, para quem não está tão familiarizado, mas depois trouxe algumas interpretações da psicanálise, e aí a partir disso a gente consegue olhar, né? Porque a neurose é esse evento que fica se repetindo na vida do sujeito, essa repetição vai fazendo com que ele realmente se sinta muito incomodado, ou traga algum nível de angústia, ou traga ali algum nível de prazer, mas misturado com angústia, com sofrimento. E isso é uma coisa que a gente vai tentando fazer uma diferenciação dentro de análise, né? Porque a gente não tenta, na análise, a gente tenta olhar para essa questão singular, né? Você é você pela sequência de eventos que aconteceu na sua vida, de onde você vem, as oportunidades que você teve, as que você não teve. E isso acaba sendo muito difícil de constituir outra pessoa igualzinha a você. Mas que a partir disso a gente tenta olhar quais situações você está vivenciando e o que está fazendo com que você tenha um certo nível de sofrimento na vida, né? Quais são as percepções que vão acontecendo e vão fazendo com que elas se repitam? Quais são os eventos, né? Essas, que nem eu comentei no começo, né? Essas realidades. Essas realidades, elas vêm ali, né? Quais são os fenômenos, os eventos que vêm se repetindo e a partir da repetição a gente consegue ir estabelecendo uma certa lógica, né? E essa lógica é importante ser entendida. Agora lendo voltando para o texto. Importante, né? Porque ali ele fim do parágrafo nessa questão, né? Na compreensão dessa experiência. Que experiência? A experiência analítica, de falar, de entender, de olhar as referências, de buscar, compreender de onde você vem e o que fazer com isso, né? Não para onde você vai, né? Porque para onde você vai ainda precisa compreender aonde você quer chegar, para você aí conseguir, né? Olhar para essa questão. Mas eu vou voltar ao texto e aí a gente vai comentando mais.
Isto é, de certa forma, o que nos permite compreender no segundo nível que toda teoria analítica é esticada dentro da distância que separa o conflito fundamental, que, por intermédio da rivalidade com o pai, liga o sujeito a um valor simbólico essencial. Mas, como você verá, isto é sempre uma função de certa degradação concreta, talvez ligada a condições, a circunstâncias sociais especiais da imagem da figura do pai. Experiência tensa. Portanto, entre esta imagem do pai e, por outro lado, uma imagem que a experiência analítica permite nos medir, cada vez mais incidências no próprio analista, ao passo que, de uma forma ce- certamente velada, mascarada, quase negada pela teoria analítica, assume, no entanto, de forma quase clandestina a situação, na relação simbólica com o assunto desse personagem, muito apegado pelo declínio de nossa história, que é, em suma, a do mestre. O mestre moral, o mestre que inicia, da dimensão das relações humanas fundamentais, aquele que está na ignorância, o que podemos chamar, de certa forma, de acesso à consciência, até mesmo à sabedoria, a tomar posse da condição humana como tal. E aí, acho que esse ponto ele é importante, porque quando ele fala mestre aqui, eu não acho que ele está indo exatamente para o discurso do mestre que ele vai ali fundamentar futuramente, né? Ele está querendo mais trazer a questão do o reconhecimento de si. A questão do reconhecimento, ela volta talvez para o mestre do Hegel, né? Do mestre do escravo. A partir que eu tenho outro que me coloca num lugar, eu reconheço o outro num lugar diferente do meu, eu também consigo reconhecer o meu lugar. Se eu vejo o meu mestre e ele me coloca numa posição de escravo, eu vejo que eu não estou no mesmo patamar que ele, então realmente eu estou dentro do lugar de escravo, eu não sou um mestre também. É porque essa definição ela é importante. O Lacan trabalha bastante ela na formação do eu no estágio do espelho, que ele vai ali apresentando como que a gente vai formando o nosso eu, nossa consciência, esse lugar em que a gente consegue reconhecer a nós mesmos e esse reconhecimento permite com que a gente, enquanto reconhecendo a nós próprios, entendemos quais são as possibilidades que a gente tem. Por isso que eu trouxe ali que acho que acredito que no outro encontro, né? Que a capacidade de liberdade que a gente tem está diretamente ligada à consciência que a gente tem dos eventos. Se a gente sabe o que vai acontecer, a gente tem mais liberdade para escolher. Se a gente tem uma capacidade de compreensão dos eventos, isso facilita a nossa tomada de decisão, porque a gente sabe o que tem mais chance de acontecer. E a probabilidade só existe a partir de uma certa percepção do mundo, né? Não existe probabilidade de tudo em tudo, né? Não existe probabilidade de meu celular virar uma bola do nada. Existem outros lugares que a gente precisa entender o local que essa probabilidade vai acontecer, como vai acontecer. Nas relações que eu desempenho com os meus familiares, existe uma chance de acontecer, porque esse familiar é de um jeito, outro familiar é de outro, né? E esse ponto ele é importante, que assim, ele está discorrendo a respeito da imagem do pai, né? A figura do pai. E muitas das vezes o pai é colocado como esse que institui a regra, né? Não necessariamente a figura pai, homem, né, biológico ali, mas o pai, ele seria essa função que vai fazer com que você entenda que aquilo é de uma forma e não da outra. Por exemplo, né, talvez colocando uma regra da natureza para ficar um pouco mais fácil. Há uma regra, né, que a água ferve a 100 graus. E isso colocaria, assim, nesse status da teoria lacaniana, da maneira como que ele formula, seria meio que um nome do pai, né? Seria uma regrinha que aparece. Só que quando a gente lida com relações humanas, nós constituímos as nossas próprias regras, né? Quando determinado evento X acontece, eu vou agir da maneira Y, porque eu acredito que essa maneira é a melhor maneira de resolver os problemas. Se por acaso alguém que eu estou me relacionando, um parceiro, ele começa a manter relações com outras pessoas, eu vou terminar esse relacionamento. Essa é uma maneira de colocar essa regrinha talvez um pouco mais explicada. E aí, essas regrinhas elas vão aparecendo na medida que a gente interage com o outro, porque nessa interação com o outro a gente reconhece também qual maneira que a gente gostaria de agir naquela situação. É a partir daí que a gente começa a elaborar todas essas questões e
essas questões elaboradas, elas vão ficando cada vez mais complexas, porque a gente vai lidando com situações diferentes ou até vivenciando essas próprias experiências, né, essa vivência também é importante, mas ele tá ali, entendo que ele quer colocar essa vivência com o outro, constitutiva, né, de próprias experiências, e a partir dessas experiências a gente vai moldando a lógica pela qual a gente pensa. Vou voltar ao texto, né. Se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade. A ideia é que eu vou tentar esmiuçar o máximo que eu lembrar ali daquele parágrafo, mas que também eu entendo que eu tenho algumas limitações, né. E que se você quiser contribuir, acredito que vai ser muito útil. Lembro, então, que se nos baseamos numa definição que pode ser dada do mito como certa interpretação objetiva de um epos, eu vou ler essa porque essa é importante. Epos, algo falado, discurso, história, canção, palavra, promessa. Palavra em oposição à ação. Sujeito, uma linha de poesia. No plural, poesia épica. Para, então, né, vou relendo, colocar agora isso. Lembro, então, que nos baseamos numa definição que pode ser dada do mito como certa representação objetiva de uma história, de um discurso, de uma palavra, para dizer o mínimo de um gesto, expressando de forma imaginária as relações fundamentais, características de um certo modo de ser do ser humano em uma determinada época. Pode-se dizer que, muito da mesma forma que o mito se manifesta no nível social, ou seja, latente ou patenteado, virtual ou realizado, pleno ou esvaziado de seu significado e reduzido à ideia de uma mitologia. Podemos encontrar, na própria experiência do neurótico, podemos encontrar todos os tipos de manifestações que se encaixam adequadamente nesse esquema e que podemos dizer, a rigor, um mito. Bom, eu acredito que esse ponto ele é muito importante, né? Porque ele vai reforçando aquela ideia de uma historinha, que o epos, né? E aí, e como que esse lugar do mito ele vai sendo fundamental para a gente construindo a nossa história. E que essa história é a capacidade também da gente conhecer a nós próprios. Porque essa questão do mestre e do escravo, esse tem um lugar de reconhecimento do outro. E esse é fundamental. Mas também eu gosto de trazer um outro lugar que é do estágio do espelho, porque nós conseguimos reconhecer a nós mesmos, num sentido de eu olho para o meu passado e reconheço as ações que eu fiz. A partir desse reconhecimento das ações que eu fiz, eu consigo entender do porquê eu tomei aquela decisão, quais foram as circunstâncias, eu tomaria aquela decisão de novo se aquele evento acontecesse novamente. Então, tudo isso são pequenos elementos que vão se juntando e a gente tem uma capacidade de se reconhecer ou não. E esse não reconhecimento é também importante porque a gente tem um estranhamento com nós mesmos, né? Esse estranhamento produz um lugar de que, assim, eu preciso pensar melhor sobre essa situação, talvez eu não me reconheça naquela ação, eu não entenda como que eu cheguei até aquele ponto. E isso para mim é muito importante quanto analista, porque é daí que a gente mantém muitas interações dentro da clínica, da gente olhar para aquela situação que está sendo apresentada, por alguém que está trazendo uma situação, e a gente conseguir mostrar para a pessoa que hoje ela não pensa mais daquela forma, ela não se reconhece naquelas atitudes. E para ela não se reconhecer, ela age, a ideia é que ela age diferente, né? Que quando aquela mesma situação acontecer novamente, ela vai conseguir trocar, ela vai conseguir mudar a situação. Voltando à leitura. E vou mostrar-lhes isso. E desse exemplo, acredito que serem os mais familiares à memória de todos vocês que possam estar interessados nessas questões, em relação a uma das grandes observações de Freud. Estas grandes observações de Freud, que periodicamente desfrutam de um renascimento do interesse pelo ensino, você os conhece e não vou enumerá-los. O que vou falar é aquele chamado de Homem dos Ratos. O caso é marcante e nos parece bastante claro. Da onde ele tirou, né? O texto ali, a referência do Homem dos Ratos, mas eu não vou antecipar tanto o Homem dos Ratos, igual eu fiz com o Édipo, porque no texto ele vai falar sobre o Homem dos Ratos. Então, a ideia é que a gente vá seguindo mesmo. Não é surpreendente ouvir opiniões como as que ouvi recentemente de um dos nossos ilustres colegas sobre o uso da técnica. Ele mostrou uma espécie de desprezo por esses textos, chegando ao ponto de dizer que não só a técnica era desajeitada, mas também arcaica. Aspas. O que,
Afinal de contas, pode-se apoiar em relação aos progressos que fizemos, precisamente com base numa tomada de consciência da relação intersubjetiva, tal como se manifesta atualmente na essência da análise, na continuação do tratamento, colocando em primeiro plano as relações que se estabelecem entre o paciente e o sujeito, e o intérprete interpretando, de certo modo, apenas através desta atualidade, o que serviu para constituir esta personalidade do assunto que temos a tratar. Mas meu interlocutor poderia chegar ao ponto de dizer que esses casos foram mal escolhidos? De fato, pode-se dizer que estão todos incompletos. Para muitos, são análises que pararam no caminho, que são, afinal de contas, peças de análise. Isto deve nos encorajar a refletir, a nos perguntar por que essa escolha foi feita por seu autor, e bem confiar em Freud, pois não basta dizer, como a pessoa que fez essas observações continuou a dizer, pois que isto certamente teve apenas este resultado, que foi encorajador para nós de nos mostrar que um pequeno grão de verdade em um lugar era o suficiente para que esta pequena verdade viesse e emergisse no meio das dificuldades, obstáculo que a exposição poderia colocar em seu caminho. É esse lugar, assim, né? Eu entendo que o Lacan tá querendo falar com esse intérprete, e esse ponto eu não pausei tanto, porque assim, né? Eu acredito que ele volta algumas coisinhas do texto, né? Essa coisa da relação intersubjetiva, é uma tomada de consciência de como que você reage em relação ao outro, porque o Lacan tem uma proposta, né? E essa proposta talvez ele venha de outros autores ali, principalmente da fenomenologia, é que o sujeito, né? Como a gente entende, nós somos constituídos dessa relação entre subjetividades. Existe nós e existe o grande outro, né? E esse espaço entre um e o outro seria o que a gente chama de intersubjetividade. E essa intersubjetividade é o lugar de construção da identidade, né, do nosso eu. E isso é muito importante, porque assim, o grande outro é a nossa fonte de referência. Eu acredito que toquei nele, mas eu acho que ele é sempre bem importante ser colocado, porque a todo momento, o Lacan usa o grande outro e é um termo muito difícil de ser entendido. Ele vem ali, né, assim, minha leitura, né, que ele vem um pouco do Heidegger, daquele olho que persegue a gente, mas a ideia é mais ou menos essa, assim, né, de que há uma entidade que está todo momento perseguindo a gente, que essa perseguição ela vai se colocando como uma formatação de você entender que sempre dá o que tudo que você está fazendo tem uma referência, né? Tudo que você está fazendo teve um caminho até você estar fazendo aquilo. Eu tô falando um caminho enquanto humanidade, né? A gente andar de pé, a gente fazer beber água, a gente ter noções ali do que a gente está fazendo. Tem um lugar também que a gente vai aprendendo tudo isso. E esse lugar de aprendizado, isso carrega um aspecto simbólico, né? Um aspecto ali imaginário muito forte, imaginário relacionado às imagens, né? O simbólico colocado como a maneira de você representar essas imagens e não simplesmente somente a linguagem, né? Mas assim, somente a fala, mas a linguagem como um todo, né? Eu errei, é a fala. Mas a ideia vai um pouco por aí. Eu acredito que a ideia da verdade que ele está colocando ali também é uma possibilidade de a gente entender enquanto o analista, ele olha para essa verdade enquanto possibilidade de intervenção. A gente olha uma verdade, a gente olha essa possibilidade de distorção daquele fenômeno e a gente tenta mostrar para o sujeito que aquilo pode estar gerando uma contradição muito grande, entre um choque entre duas verdades, né? Por isso que ele coloca o grão da verdade, porque o grão da verdade pode ser esse momento que o Freud capta esse lapso no sentido de um evento que está fazendo com que as coisas torçam, né? Torçam no sentido de, desculpa, de na verdade fazer com que haja contradição. Mas vou seguindo a leitura. Acredito que o que eu tinha para comentar era isso. Creio que esta não é uma visão justa das coisas e que, na verdade, nesses casos, podemos dizer que a árvore da prática cotidiana se esconde daqueles que gostariam de apoiar tal opinião. A ascensão da floresta, que surgiu a partir desses textos freudianos, eu mesmo escolhi O Homem dos Ratos e acredito que, ao mesmo tempo, justifiquei o interesse desta escolha no trabalho de Freud. Trata-se de uma neurose obsessiva. Eu não acho que alguém que tenha vindo ouvir tal palestra é sem ter ouvido falar
do que é considerado como raiz da estrutura das neuroses obsessivas, ou seja, a tensão agressiva, fixação instintiva, toda a elaboração genética é extremamente complexa que o progresso da teoria analítica colocou na origem de nosso entendimento da neurose obsessiva. Pode-se dizer, é claro, que este ou aquele fragmento desses textos teóricos, esta ou aquela fase familiar desses tipos de temas fantásticos ou imaginários, que sempre encontramos em análise de uma neurose obsessiva, pode ser encontrado ali no Homem dos Ratos. Aqui. O que ele está, talvez, tentando falar aqui, né? O que eu entendo é que ele. Assim, eu tenho um grupo de leitura que a gente se encontra todas as quartas. Se você tiver interesse, manda uma mensagem que a gente pode. A leitura é feita dessa forma: a gente vai dialogando sobre o texto e aí tem outras pessoas que participam. Não sou só eu conduzindo, não é uma aula, mas é uma ideia de um grupo de leitura que a gente vai conduzindo o texto mais ou menos dessa forma aqui. E a ideia é que tem um texto que a gente está lendo agora a respeito da agressividade em psicanálise. E essa questão da agressividade, né? Porque ele está pontuando que na época ali que ele está produzindo o texto, que é antes dele começar os seminários, ali em 1930, 40, se eu não estou tão enganado, é que o Lacan está propondo, né, que há uma leitura da psicanálise que a agressividade não existe somente quanto agressão física, né? Existe também enquanto uma possibilidade de agressão psíquica, que isso não era entendido muito bem naquela época, como se um pai, ele ou uma mãe, ou algum pai, ou alguma pessoa que a criança está convivendo é muito agressiva, mas no sentido psíquico, de não deixar com que ela faça as coisas, punir de maneira psíquica, no sentido de essas agressões verbais, xingar, não deixar com que ela faça as coisas. Isso acaba fazendo com que há uma possibilidade dessa criança já entendendo que que ela não pode fazer certas coisas perto daquela pessoa e que ela vai ser punida se ela fizer. Só que o problema que a gente tem que olhar é que ela leva isso para a vida toda, como se fosse uma regra em todas as pessoas existentes, que aquilo vai ser replicado a todo momento. E isso vai gerando essa situação que ele está falando ali, né, de uma tensão agressiva, de uma fixação instintiva, de que a todo momento aquela situação vai se repetir porque aquela criança vivenciou aquela situação muitas e muitas vezes ao longo da vida. Porque a gente tem que pensar que muitas das vezes a pessoa com a qual a criança fica, né, ela fica por muito tempo com essa pessoa. Por muito tempo e por muitos anos. Tanto na questão de horas do dia quanto na questão de vivência. Então ela acaba aprendendo certas coisas que não são tão faladas. Que às vezes a pessoa fala uma coisa e faz outra. Há essa contradição. E aí fica nessa tensão ali em que não se consegue colocar tudo que a pessoa fala uma coisa e faz outra, essa contradição aparece a todo momento. E isso é uma proposta do Lacan, que é uma constituição, uma possibilidade, uma constituição da neurose obsessiva, que é a neurose que sempre passa pelo mesmo lugar. Ela passa pelo mesmo lugar porque quando está interagindo com outra, a criança vai entendendo isso. E à medida que a criança vai entendendo, ela começa a replicar aquilo também na vida adulta. E quando ela começa a replicar na vida adulta, isso começa a dar uma falha, porque não é aquela mesma pessoa que ela está convivendo. E aí isso vai fazendo com que ela tenha uma dificuldade de compreensão entre recalcular essa rota, né? Refazer esse movimento para entender que a neurose obsessiva ela sempre vai passando pelo mesmo lugar. E as pessoas não são iguais, mas isso leva algum tempo até ser percebido e muitas das vezes isso acaba falhando. Isso acaba falhando, porque tem toda essa questão ali, né, que ele está trazendo do fantasmático, do imaginário, o fantasma enquanto essa questão ali que tá ali, mas não tá ali, né, ao mesmo tempo. Ele tá ali porque a certa parte da cena se repete, mas outra parte não. Então fica como se fosse um teatro, né? Que a neurose, a ideia é essa repetição das cenas, né? Só que como que eu posso explicar? A repetição das cenas no sentido que assim, né? Quando eu falo cena, tem uma questão importante que o Lacan pontua bastante isso no. É que eu tô lembrando o nome só em francês. A carta roubada. É, e aí, a carta roubada, ela tem um movimento muito importante, que ele faz uma leitura de cenas, né? Quem tá vendo quem, qual momento, o rei tá vendo a rainha tá vendo o policial, que tá vendo o deputado, se eu não me engano, e aí tudo isso vai constituindo uma cena. E a ideia que ele vai trabalhar é que essa cena se repete 2 ou 3 vezes na história e que essa cena, né, essa maneira que um tá vendo o outro, mas o outro não tá vendo, assim, porque existe um conjunto de atores ali, né, naquela cena, isso acaba fazendo com que
há também um conteúdo fantasmático, né, de que ao mesmo tempo que tá ali, tem dificuldade de se apresentar. Certa parte da cena aparece, a outra parte não. Então ela dá uma sensação de quase aparição. Que assim, esse é importante diferenciar isso. Tem um seminário que o Lacan começa a bater muito nessa parte do fantasma. E aí, quando ele usa fantasma, ele usa em francês. Quando ele quer usar essa entidade ali, ectoplasma, né? Ele usa ghost. Porque a obra que ele usa é uma obra que tem um fantasma. Então é importante ter essa diferenciação que a gente, na hora da tradução, se atentou um pouquinho a isso. A gente olhou para esses fantasmáticos que aparecem no texto, fantasma e tal, e como estava em francês, a gente traduziu enquanto fantasma mesmo. Se não, eu lembro que tem uma primazia da tradução, que toda vez que entra esse inglês ali, é porque ele está querendo falar dessa questão ali meio fantasma ectoplasma ali, né, que aparece em certas histórias ali, né, e acho que esse ponto é bem interessante, porque é daí que eu tô tirando essa conceitualização talvez de um fantasma, né. Voltando ao texto. É a história de uma tortura que sempre desfrutou de uma espécie de iluminação singular, mesmo de uma celebridade, que é o de empurrar, por meio de um dispositivo mais ou menos engenhoso, um rato mais ou menos excitado por meios artificiais, dentro do reto do suplicante. Esta esta tortura que provoca no sujeito uma espécie de horror fascinado, que está na origem do desencadeamento nele não de uma neurose, mas da atualização de temas neuróticos, de uma crise de angústia e de toda uma elaboração cujas estruturas e interesse veremos agora. Mas é este elemento que é essencial do ponto de vista da teoria nos instantes do determinismo da neurose. Quando ele usa determinismo, que é importante entender que é uma corrente filosófica que, se você conhece as causas, você vai ter uma noção das probabilidades das consequências. Se eu sei que a água ferve a 100 graus, eu sei que se eu pegar uma chama que tem muito mais de 100 graus, ela vai começar a ferver em certo momento. Não vai ser instantâneo, mas ela vai começar a ferver. E aí o determinismo é essa proposta de você conseguir entender que certas leis, certas ordens, certas questões do nosso mundo estão determinadas, elas vão acontecer daquela forma. Eu entendo que existe uma necessidade de complexificação dessas questões, porque aí a gente entende que quando está numa pressão a água ferve a um valor, quando está a outra pressão ela ferve em outro, mas isso é importante ter noção de que a certa temperatura mais elevada que X, a água ferve, e abaixo disso ela congela. E aí, à medida que a gente vai complexificando isso, né, a gente vai entendendo quais são os elementos que fazem com que ela vire vapor e quais elementos faz com que ela congele. E esse ponto que ele é importante de entender essas questões também do determinismo. Porque o determinismo é isso de que se eu estou lidando com uma pessoa que sempre faz X, que na regra, na mente dela, ela já verbalizou para mim, ela sempre age daquela forma que X, então muito provavelmente, se eu agir de uma forma, ela vai fazer X, né? Aí o exemplo que eu trouxe da traição. Se eu sei que meu parceiro, parceira, vai encerrar um relacionamento comigo, se descobrir, ou se eu trair, e aí eu vou trair, e aí eu vou tentar o quê? Esconder isso, porque eu sei que se eu não esconder, vai ter uma questão ali voltada para o fim do relacionamento. E não querendo o fim do relacionamento, eu não quero contar, mas eu também quero trair. Então fica nessa questão de entender quais são os elementos que vão aparecendo e o que, que vai acontecer se determinada coisa acontecer. Por isso que é importante olhar para esse determinismo, e aí eu sei que tem uma visão muito tosca da galera que acha que o determinismo prevê o futuro, que acha que dá para prever o futuro. Não é isso. Não vamos por esse caminho. Se você quiser, pode dar um Google e pausar o vídeo, olhar aí, olhar para o determinismo, tentar entender um pouco melhor, se eu também não conseguir explicar da melhor forma possível, mas é uma questão que o Lacan ele volta algumas vezes, em textos diferentes. Na nossa leitura lá em grupo do Escritos, a gente já passou por textos assim, que falavam de determinismo, falavam sobre essas questões da natureza, ele passa um pouco por aí. Então é legal ter essa percepção também, senão parece como uma coisa meio bobinha, né? Mas não é tão bobinho assim. É necessário olhar para todas essas regras, né? Isso significa que o que é explicado aqui, e que, por outro lado, será encontrado em todos os tipos de temas da observação do homem e dos ratos, ou seja, o que lhe dá o seu interesse essencial. Não só não acredito nisso, mas qualquer leitura cuidadosa desta observação revelará que é a extrema particularidade do caso.
Como sempre frisou Freud, cada caso deve ser estudado em sua particularidade, exatamente como se nada soubéssemos da teoria. É a particularidade do caso e seu valor particularmente exemplar do ponto de vista das relações que ali se manifestem, visíveis em sua simplicidade, verdadeiramente na forma em que podemos dizer que, em geometria, um caso em particular tem uma espécie de superioridade, de evidências bastante deslumbrantes em comparação com a manifestação, cuja verdade permanecerá, devido ao seu caráter discursivo, velada sobre a escuridão de uma longa série de deduções, enquanto um caso particular pode se mostrar com provas, algo que apresenta de uma forma totalmente intuitiva. Mas eu acredito que esse ponto ele é assim, um dos pontos mais fundamentais da psicanálise, que é a capacidade de você ouvir o paciente, ou analisando o que está ali na sua frente. Você ouvir a pessoa que realmente está na sua frente. Porque assim, na época que o Lacan está pontuando isso, né, existe uma crítica muito grande a respeito da psicologia e da medicina. Por quê? Porque a psicologia, muitas das vezes, ela recupera esse viés da medicina de que eu, enquanto psicólogo, sei e meu paciente não sabe. Então tem que fazer o quê? Fazer ele saber. E aí isso vem numa ideia, numa esteira de criar os protocolos, né? Que até pouco tempo, assim, né? Desde na graduação, né? Graduei ali em 2020. Então, isso é uma coisa muito recente ainda. De que, 6 meses eu curo sua depressão, 6 meses curo sua ansiedade. Se você procurar, tem esses protocolos muito recentes. E é uma crítica ali que ele faz, já faz muito tempo, né? Desde ali dos anos 30, 40, pré-seminários, de que se você usar essa vertente, você não escuta a pessoa que está na sua frente, porque você quer ficar dando informação para a pessoa. A informação é importante? É importante. Hoje a gente entende essa informação enquanto psicoeducação. Se está na clínica e a pessoa não sabe quanto tempo ela tem que fazer de exercício por semana, eu vou lá e vou dar essa informação para ela, porque eu sei que isso se atualiza muito. Eu, enquanto profissional da saúde, tenho que ter uma certa noção disso. Eu tenho que olhar para aquela situação e entender: olha, talvez não é todo mundo que entende que 150 minutos de exercício físico é no exercício físico intenso, 300 minutos por semana, né? É no exercício moderado. A tendência, se você está sedentário, é você fazer um exercício moderado, porque se você pular direto para um exercício intenso, você vai provavelmente ter uma lesão, que os índices de lesão são pessoas que estão sedentárias há muito tempo e voltam diretamente para o exercício de intensidade. Então, assim, é passar por todas essas informações, mas também a gente não deixar de ouvir a pessoa que está na nossa frente, porque aí ela começa a falar outras coisas, que aí o caso dos exercícios físicos, ele pode ter um lugar de a gente passar uma psicoeducação, mas pode ter um outro lugar importante da pessoa não sabe o que ela quer fazer. E aí a gente tem que, a partir da escuta, entender o que ela gosta. Ela quer uma atividade em grupo? Ela se sente sozinha ou não? Ela não se sente sozinha, mas ela também não tem pessoas para fazer exercício. E aí a gente vai começar a olhar para tudo isso enquanto a escuta. E aí que ele vai falando sobre a geometria, sobre que a geometria dá uma base importante para a lógica, né? Então às vezes ele usa um pouquinho esse termo. De assim, entender qual que é a lógica de raciocínio daquela pessoa para que ela não faça exercício, porque o exercício muito provavelmente o sedentarismo está impactando na qualidade de vida daquela pessoa. E impactando na qualidade de vida, a gente tem que olhar para aquilo enquanto profissional da saúde, falar: olha, talvez a gente possa começar a encaixar um exercício físico. Qual você gostaria? Você gostaria de um exercício sozinho, um exercício em grupo, um exercício com o seu parceiro, parceira, ou com uns amigos, ou você quer um exercício de baixa intensidade, alta intensidade? E aí, se for para alta intensidade, tem algum exercício de alta intensidade que você pode fazer para não se lesionar? Tem algum exercício que você tem experiência? Então a gente vai coletando todas essas pequenas informações, porque é aí que é o papel de ouvir o sujeito. É você entender o que aquele sujeito gosta, qual que é a particularidade dele, né? E aí eu acredito que tem uma discussão muito grande ali, né? Por que ele usa particular e não singular? Porque a particularidade é essa capacidade que a gente tem de que alguma coisa repete naquele caso. O singular é uma coisa muito única, única, única. Talvez ali um exemplo de singularidade é o Big Bang. O Big Bang único, né? Não teve outro. Ele fundou todo o universo e aí o universo está em expansão e é isso, né? Mas essa percepção ela é importante para gente, porque
perceber que a particularidade permite com que a gente utilize de certa teoria. Só que essa teoria a gente não pode chegar na sessão já sabendo, já falando, olha, isso aqui, ó, isso aqui, neurose obsessiva, e já aqui, ó, dá, que nem eu falei na última, né, da técnica do gritão na cara da pessoa para abrir inconsciente, e aí acaba fazendo com que isso, na verdade, mais assuste as pessoas, né, não entendem, elas não entendem por que a gente está fazendo aquilo, do que, na verdade, faça algum sentido. E aí, para fazer sentido aquela intervenção, a gente tem que ouvir. E ouvir é entender qual que é a lógica de raciocínio da pessoa, qual que é a geometria, né, dela. A partir dessa lógica, como que ela está querendo se constituir, essa constituição ela vai para onde, ela como que essa coisa se manifesta, né? Não é simplesmente ela falar aquilo, mas ela trazer uma historinha, ela trazer algum exemplo ali a partir do que aconteceu, uma cena, um discurso que vai ali remeter a uma história, né? Eu falo da historinha, né, de uma maneira meio boba, mas a ideia é essa mesmo, né? Porque muitas das vezes nossa linha de raciocínio é contraditório com o que a gente faz na prática. E aí esse grão da verdade, como foi colocado no texto, é o que a gente tenta ver. A gente tenta mostrar para a pessoa que ela está sendo contraditória entre ideias e ações. E isso faz com que ela tenha uma compreensão interna a respeito do problema, que é o insight, né? E a partir desse insight, ela pode ter uma virada subjetiva, ela pode mudar a maneira com que ela age, porque isso não está tão certo. Mas eu acredito que seria isso por hoje. A ideia é que a gente vá conseguindo ler o texto. Eu tenho meus contatos abertos aí, se alguém quiser comentar, quiser mandar mensagem, fica à vontade. Por hora, seria isso. Um abraço para todo mundo. Fiquem bem.